Fala, galera empreendedora do Brasil, Mauro Benevenuto, estou de volta para conversar com vocês hoje, para voltar aqui com o Pode Contar, mais um episódio em que a gente vai trocar ideia, vai conversar, e hoje eu estou com um convidado aqui muito especial, um amigo muito querido, particularmente a nossa amizade tem 30 e tantos anos, não vou falar os tantos para não entregar a idade, mas nós somos amigos desde a adolescência, não nos víamos há muito tempo, né? Nos relacionamos profissionalmente hoje, além da amizade, porque esse meu amigo hoje tem uma empresa da área de atuação dele e a gente vai falar sobre isso tudo aqui, mas eu quero apresentar para vocês o Jansen, meu grande amigo Jansen. Jansen é terapeuta, psicólogo, não é isso, Jansen? Sim, Vou deixar você se apresentar, conta para o pessoal aí, fala um pouquinho da sua vida, da sua profissão, do que você faz. Fica à vontade, meu irmão. Bom, vamos lá, né? Sou Jansen, né? Me apresento como psicólogo Jansen Sarmento. Sou psicólogo e psicanalista, formado pela Universidade Santa Úrsula e algumas pós-graduações, né? Pós-graduação em teoria psicanalítica, pós-graduação em questão de ciência, né, e comportamento sociedade. Legal. Né? Então, e alguns cursos também. Então, e com um caminho muito focado na psicanálise, mas passei por alguns outros caminhos dentro da psicologia. Trabalhei na Prefeitura de Caxias como psicólogo social, trabalhei na área de assistência social. Nossa. Né? Passei pelo CRAS, pelo CREAS e pelo Conselho Tutelar dentro da Secretaria de Assistência Social de Duque de Caxias. Que fica aqui do nosso ladinho, aqui a sede. Verdade. E foram 6 anos e meio de muito aprendizado, né? Depois trabalhei com crianças e adolescentes, né? Trabalhei durante 7 anos com crianças e adolescentes. Namorei com turismo, né? Me embrenhei pelo turismo por conta do meu amor para viagens. Né, desde 2020 eu estou em carreira solo, né? Trabalhando, né? Agora com adultos, né? Mais com adultos e adolescentes também. E trabalhando também online, né? Isso que eu ia te perguntar. Sua atuação hoje ela é tanto online quanto presencial? Não, hoje eu estou exclusivamente 100% online. Então você atende pacientes do Brasil inteiro, digamos assim? E de outros países também. De outros países também. Né? Atualmente eu tenho paciente do Canadá, tenho paciente que mora também na Inglaterra. Que legal. E você falou do seu namoro com o turismo, você chegou a vincular essas duas áreas, não foi? Eu lembro que você... Não sei se ainda é o seu perfil Jansen, terapeuta pelo mundo, alguma coisa assim? Esse eu deixei, eu tirei o Jansen terapeuta pelo mundo. Né? Esse era o Jansen terapeuta Foi nesse período que você estava fazendo essa conexão também? Para o turismo. Só que é aquilo, né? Eu descobri que uma coisa é viajar e outra coisa é você trabalhar com turismo. Né? Então, foi algo que foi muito rico para mim. Eu não mudaria se eu tivesse esse poder, essa possibilidade de poder... sei lá, mudar a minha vida, de fazer algo diferente. Voltar no tempo. Não, eu não faria, né? Eu colocaria porque eu acho que foi muito importante, né, essa experiência no turismo e inclusive numa reconexão, num novo trabalho com a minha profissão. Né? Inclusive, a partir daí eu comecei a trabalhar por conta própria. Né? Eu tive a coragem de... coragem não sei se é a palavra, né? Mas a disposição de poder entender que eu poderia conseguir sozinho, né? Com carreira solo, me sustentar como psicólogo na clínica. Né? Legal. Então, eu acho que
para mim foi muito rico. Foi uma virada de chave na foi sua vida. uma virada de chave e foi muito rico, né? Legal. Então me proporcionou. Essas experiências de vida, então, ligadas ao turismo, à viagem, foram importantes nessa sua construção. Muito, muito importantes mesmo, né? E você tem até marcado na pele, né? Algumas coisas aí de viagem, alguns lugares que você ama, né? Tem, Salvador. tem. A gente conversou um pouquinho aqui antes de começar. Como eu falei, né? Nós somos amigos há muitos anos, desde a adolescência. Estudamos, né? Fizemos muitos cursos juntos e a gente, quem é de Imbariê, Terra Boa, Jardim Anhangá, vai saber, a gente andou muito aquela Narcisa Malha ali de madrugada, voltando das festas, da festa de Santana, lá em Pau Grande. Carnaval na Praça de Imbariê. Só quem viveu sabe o que era o carnaval na Praça de Imbariê. É verdade. Tempo bom, né? Era bom. Muito bom mesmo. Né? Era muito bom, a gente se divertia bastante, foram tempos bons. E a gente se conectou desde essa época, depois a gente, né, permanecemos como amigos, obviamente, a amizade ela sempre perdura, mas distante. De vez em quando, se vendo, falando alguma coisa, até que nos conectamos novamente por conta do trabalho, né? E hoje o Jansen, como ele mesmo disse, tem a sua carreira consolidada. Quantos anos de experiência já de formado? De formado, no total, 16 ou 17 anos. Acho que 16 anos. 16. Atuando. 16 anos. Na área da psicologia. Na psicologia, né? Isso. Então, aí só recapitulando um pouquinho, aí você atuou no serviço público, né? Digamos assim, lá em toda essa experiência, que eu imagino tenha trazido uma vivência, uma experiência muito forte, muito rica. Né? Você lidou aí com situações que eu imagino. Na área de assistência social, então, lidou com muitas situações impactantes. Foi muito aprendizado, né? Acho que trouxe, né? Eu sempre trouxe algo comigo de nunca olhar uma verdade única, né? Então, assim, eu sempre olhei a psicologia como algo que, assim, caminhos distintos, né? Quem conhece o universo da psicologia, até mesmo da psicanálise, vai ver que você tem uma infinidade de caminhos para seguir, né? Então, você tem escolas, caminhos distintos, né? Uns que eu me interessei, que eu gostei mais, outros que não fizeram muito a minha cabeça, inclusive na própria psicanálise, né? Mas que isso nunca me fez torcer o nariz ou dizer, não, isso aqui não é bom. Né? São só caminhos distintos, né? E isso acabou me ajudando muito na área de assistência social, né? Porque quando eu comecei na área de assistência, eu entendia que eu não estava na casa da psicologia, eu estava na casa do serviço social. Então, quem conhece de fato, né, toda aquela engrenagem que eu estava participando, era o assistente social. Então, isso me conectou muito, né, em todos os locais que eu trabalhei, com todos os profissionais da área de assistência, porque eu gosto de falar uma coisa, eu vou fazer uma brincadeira, né, uma brincadeira assim que para não levar a sério, é brincadeira mesmo, boboca, mas que eu gosto de dizer assim que duas das profissões, né, mais nariz em pé do mundo, né, é a do médico e a do advogado. A do médico porque eu salvo vida, né? O advogado porque eu tenho o poder da liberdade, né, do direito da justiça na mão, né? Então, assim, existe aí um orgulho grande por conta disso. E, em terceiro lugar, vem a nossa, né, a do psicólogo, né, que eu tenho também uma vida, a mente da pessoa nas mãos. É verdade. Quando eu estou atuando, quando eu estou atendendo, né? E isso, de uma certa maneira, pode limitar a gente, porque... e às vezes acontecia um pouquinho na área de assistência, né? Porque eu não posso ir para esse caminho porque eu sou psicólogo. Entendi. Né? Então, assim, a gente é psicólogo, só que a gente não está atuando na clínica, né? É uma diferença entre a gente atuar como clínico e atuar como psicólogo social.
Então, isso foi muito rico para mim, porque eu acho que isso, ter chegado com essa ideia, né, abriu mais o meu olhar, a minha visão de trabalho, né, para o trabalho. Então, isso é algo que eu aprendi, que trouxe, inclusive, para a minha vida pós, né, fora do funcionalismo, fora do serviço público. Né? E entendi perfeitamente esses desafios e essas questões que você teve de oportunidades até, digamos assim, de se deparar no decorrer da tua jornada pós-formação, no início da sua carreira profissional e até os dias de hoje, né? Imagino que esse ciclo de aprendizado ele é contínuo e cada experiência vai gerando um aprendizado cada vez maior. Mas assim, e antes, né? Antes do Jansen se formar e se tornar um profissional, né? Como é que foi a tua jornada ali na adolescência para escolher uma profissão e decidir, eu quero fazer isso? Você sempre foi um cara muito estudioso, sempre foi um cara que gostou de estudar, né? Eu convivi contigo muito nessa época. A gente sempre gostamos sempre de música, óbvio, tudo aquilo que o jovem gosta. Mas você sempre foi um cara muito estudioso. E você acha que nessa jornada esse teu gosto por estudar, por se conectar com as coisas... Inclusive, uma lembrança que é interessante, você era o cara que organizava as excursões para a gente ir para o teatro, a gente visitava o Centro Cultural Banco do Brasil, é você que arrumava o ônibus... isso tudo muito... Você sempre foi um cara muito ligado à cultura. E eu falei um monte de coisa aqui agora, aí você se vira para montar esse quebra-cabeça e me falar como que isso te ajudou nessa jornada antes da sua formação. Rapaz, é verdade, né? Eu sempre fui, né, da área de humanas, né? Sempre gostei da arte, né, da cultura. E a contabilidade ela entrou porque era o que a gente podia naquela época. Sim, né? porque nós fizemos o curso técnico, né, em contabilidade. Então, assim, era um outro contexto, né? Era bem mais difícil para a gente do que é hoje. Verdade, né? Assim, ali a gente não tinha muitas opções. Não tinha. Eu falo, inclusive, que é a contabilidade que me escolheu, que não fui eu que escolhi a contabilidade. Porque a gente não tinha opção, né? Morávamos longe dos centros, né? E não tínhamos, financeiramente falando, uma estrutura que nos oportunizasse, né, ir para os grandes centros e estudar. E aí ou a gente fazia formação de professores, que era de manhã. E que não era bom, foi legal. E que era de manhã. Ou eu já pensando, eu tenho que trabalhar, então eu vou estudar à noite, aí eu fazia formação geral ou contabilidade. Eu, na época, escolhi contabilidade por entender que eu ia terminar o ensino médio, né, o segundo grau na época, com uma profissão que eu poderia prover. Então essa era a minha questão. Por isso que eu falo que é a contabilidade que me escolheu. E eu acabei seguindo essa jornada, porque a gente está aqui no Pode Contar hoje, que eu acabei seguindo essa jornada. Mas aí continua. Aí você, então, foi para a contabilidade. Foi para a contabilidade. Foi bom, né? Porque, de uma certa forma, eu comecei, né? A BATIA, né? Aquela coisa do trabalho, né? E eu entrei, né, por indicação no meu primeiro emprego, que foi um laboratório farmacêutico onde a minha mãe trabalhava. Minha mãe já era funcionária desse laboratório há mais de 20 anos na época, né? Então, assim, eu comecei lá. Na área contábil? Na área contábil, não. De folha de pagamento. Entendi. Né? Relacionado DP, à contabilidade. Né? Então, assim, durante um bom tempo eu namorei com o DP, né? Com o Departamento Social e com a contabilidade, consequentemente, sim, né? Era um namoro ali. A gente fala que o departamento pessoal ele é um tripé contabilidade, né? Isso, uma empresa contábil, ela tem um tripé, trio de ouro, que é o contábil, o fiscal, tributário e o departamento pessoal. Então é uma área realmente muito rica para quem se torna um profissional dessa área, tem muitas oportunidades. E ali você ingressou? Eu ingressei. E quando
cheguei nesse meio tempo, né? Fiz curso de teatro também, justamente por conta desse amor que eu tinha pela arte, pela cultura. E bateu ali a praticidade, né? Não daria. Eu já tinha, na época, 20 e poucos anos, quando eu fiz o curso de teatro. Tinha aquela coisa, o trabalho que eu tinha que fazer, né? Fora, né, o gasto que eu tinha para poder pagar um curso de teatro, a disponibilidade para fazer coisas, né, que eu não tinha. E eu acabei abandonando. Eu fiz 2 anos de curso de teatro, numa escola de teatro. O nome da escola era Teatro Vida. E dentro desse ano, desse período, né, eu tive a possibilidade de ir para o tablado fora do período de inscrições do tablado por indicação. Eu acabei não indo porque bateu a prática. E na época, né, era uma empresa, né, que não tinha RH, né, era só mesmo o departamento pessoal, o DP, pronto, acabou. E dentro dessa empresa eu comecei como auxiliar e acabei assumindo o departamento pessoal porque a pessoa responsável arrumou um outro emprego, saiu e eu acabei ficando, né? Inicialmente era para ficar até eles contratarem um supervisor, um chefe. E você acabou continuando. Eu dei conta e acabei ficando lá durante um bom tempo, né? Eu digo que eu entrei nessa empresa como filho de Maria, nome da minha mãe, e saí como Jansen mesmo, né? Legal. Onde durante anos eu mantive contato e essas pessoas falavam que eu fazia falta na empresa, Que né? legal. E aí, quando eu comecei a decidir fazer, né? Eu cheguei durante um período a fazer a faculdade de estatística na UERJ. Não deu certo, não gostei. Eu saí, fiquei depois parado um período. E aí, quando eu assumi o DP dessa empresa, eu já vinha namorando com a ideia de voltar a fazer faculdade. E aí, quando eu assumi, eu lembro conversando com uma amiga minha dessa mesma empresa, ela falou, não, Jansen, investe no DP, você trabalha com gente, né? O DP é uma coisa que nunca vai acabar, porque era uma coisa que eu queria comentar. Eu acho porque você lida com gente o tempo todo. O tempo todo. Então, quando ela falou isso, a partir daí eu comecei a olhar não só os números da folha de pagamento do departamento pessoal, mas as pessoas. E isso eu fiz, embora a empresa não tivesse, eu acabei de uma certa forma fazendo um pouco dessa coisa dessa coisa de cuidar de pessoas, dos recursos humanos. E aí entra a psicologia na minha vida. Eu fiz na época uma pesquisa. E aí eu fiquei na dúvida, né? O que eu vou fazer de faculdade? Faço administração, faço contabilidade, faço economia, faço psicologia. E aí falei, cara, administração eu vou me formar em tudo e ao mesmo tempo em nada. Né? Com todo respeito, né? A administração, mas na época foi o que eu pensei, eu teria que ir afunilando mais, né? E aí para mim não seria prático, né? E eu queria pessoas, o olhar do RH, né? E aí os cursos, né, de ensino superior de 2 anos estavam bem no início na época, então tecnólogos, né? dava ali um medo, né? Então eu falei, não quero ir por esse caminho. Contabilidade é muito específica, eu não quero ser contador, não quero só número. A economia idem. E aí me aparece a psicologia. Eu comecei fazendo a psicologia pensando no RH, em poder me aprimorar, né, para ir para o RH, só que aí, né, eu encontrei a clínica me encontrou e cá estou, né? Muito legal, muito legal. E esse teu perfil, né, de se questionar, de buscar essas soluções, eu acho que é muito importante na tua carreira, porque te ajuda, inclusive, a elucidar o caminho das pessoas que te procuram, que estão ali junto contigo nessa jornada de construção de melhoria da mente, né? Dos pensamentos. Eu acho isso muito legal. Acho que certamente toda essa jornada contribuiu para você ser o profissional que você é hoje. Sim.
E sempre, né, ligado. Eu acho muito legal isso também. Você sempre foi um cara que incentivou as pessoas que estão próximas de você a buscar conhecimento, a buscar a gostar de cultura. Né? Eu fui muito incentivado por você também nesse sentido, desde aquela época. E eu gosto muito de consumir cultura também, né? Seja música, seja outros tipos de arte. Eu acho que isso certamente nos ajuda a ver o mundo de uma maneira melhor, de uma maneira mais ampla e na nossa área de atuação, seja ela qual for. Porque eu também lido com pessoas o tempo todo, né? Porque tem cliente que a gente tem conversas que parece mais que eu sou o psicólogo do cara do que o contador. E é uma construção que ajuda a gente também a entender a pessoa e a atender melhor essa pessoa. E eu imagino, então, na sua profissão, como que isso certamente não te ajuda bastante a se desenvolver como profissional. Então, até tirando esse cliente que às vezes fala, né, e que desabafa e que a gente escuta, né, hoje mesmo eu fiz isso com o pessoal da JM, Aí, né? tá vendo? Então, assim, eu gosto muito de emitir a nota fiscal, né? Então, assim, eu tenho colegas que preferem, né, deixar isso para contabilidade e tal. Então, assim, com essa mudança, né, da nota fiscal, eu gosto de fazer, mas com essa mudança, né, que houve o governo federal centralizando O emissor. Né, o emissor, o sistema não é a mesma coisa. Então você gosta de emitir nota. Eu gosto. Você gosta de ter né? a experiência de entrar ali no sistema e emitir a nota fiscal. Eu acho que me conecta um pouco com esse seu passado. Com o meu passado no mundo corporativo, né? Deixa eu te falar uma coisa. Você falou que você chegou a comentar que uma amiga uma vez te falou, pô, por que você emite a nota, não manda pro teu contador emitir, não é isso? Então, contador, você é o cliente dos sonhos. Nenhum contador quer ou gosta de emitir a nota do cliente. Não faz parte do escopo de serviço de contabilidade. Emissão de a nota... A Luciana falou isso para mim emissão outro dia. de nota é responsabilidade do empresário. Do administrativo. Gente, mas assim, é o que a gente acaba fazendo muitas vezes, né? Para facilitar a vida do cliente, para evitar também que ele tenha algum problema por uma emissão errada e tudo mais. Muitos escritórios, a gente inclusive para alguns clientes também, entendendo a necessidade, faz-se ali coloca no escopo, altera valor, enfim, isso é o de menos. O mais importante é conseguir, de certa forma, atender essa demanda quando se faz necessário. Quando o cliente, como é o seu caso, entende, né? Não é nem pelo gostar só. E você gostar é legal, né? Porque te remete a um passado que você viveu. Eu acho que entra também uma coisa, né? Que me bate muito, é esse movimento também, acho que empático com o paciente, porque eu atendo muito paciente que aonde eu emito a nota é para reembolso, né? Para reembolso de plano de saúde. Então, assim, cara, a pessoa vai receber, né? Eu vou cobrar para ela. Então, assim, essa pessoa já é demorado pelo plano, às vezes demora um mês para receber o reembolso. Para o plano reembolsar. Uma coisa que eu posso dar no prazo, né? Porque dependendo do plano, ou abate bastante o que a pessoa vai pagar, isso de uma certa forma, né? Não é fidelizar, mas isso de uma certa forma adianta também o lado financeiro do paciente, porque dependendo de quanto ele receba... eu acredito que fidelize também. É um algo a mais. Óbvio que o que fideliza mais o cliente, né, é o atendimento, é sentir confiança no que está assim. E isso eu falo para todas as áreas de atuação. O que fideliza mais, obviamente, é você se sentir bem atendido, a pessoa ser competente, mostrar que ela sabe, né, o caminho que ela está seguindo naquilo que ela está nos orientando. Mas a gente encontra muitos bons profissionais no mercado. Encontramos os maus também, mas encontramos muitos bons. E quando a gente encontra um bom profissional que ainda tem esse carinho, esse cuidado, essa preocupação de não, vou emitir logo a nota, porque eu sei que é importante para o meu cliente. É claro que isso ajuda nessa fidelização, nesse relacionamento. Porque, afinal de contas, é relacionamento. Tudo se resume a isso, né? É relacionamento. E é aquilo, né? Querendo ou não,
não é barato. Muita gente às vezes se aperta, né? Encara, olha para a terapia, para análise como um investimento e se aperta para estar ali, né? Então é algo que eu sempre penso, né? Eu sei que o processo terapêutico, né? O processo analítico é doído, né? Porque a gente vai mexer em feridas, a gente Confrontar, às vai, vezes, às coisas que a vezes, gente não, que pois são é, desconfortáveis. mas eu penso nisso, se a gente pode, né, deixar a coisa mais leve, por que não? Né? Porque existe algo São dentro. pequenos detalhes É, que podem colaborar para que fique mais leve. e eu digo até por mim, eu amo o clássico, né? A psicanálise clássica, ela tem algo que é algo muito do desconforto, né? Da dor. Esse desconforto e essa dor, ele é importante, né? Para qualquer pessoa que faça análise. Só que, cara, quando eu descobri que existiam outros caminhos que poderiam ser mais leves, né, eu falei, cara, por que não, né? O meu segundo, né, psicanalista, né, meu segundo analista, que ficou comigo por mais de 10 anos, né, foi algo que foi muito interessante, porque falei, cara, eu vejo muito dele em mim quando eu atuo, né? Porque foi que eu falei, cara, eu não preciso ficar sério, não, eu não preciso passar por todo esse angústia, eu não preciso, que bom que eu não preciso viver toda essa angústia durante cada sessão, né? E tenho essa leveza, essa coisa de parecer que tem uma troca, né? E Não é aí ele acabou só se tornando uma referência uma para referência você para na sua mim e atuação. eu acabei descobrindo outros teóricos dentro da psicanálise, né? Legal. Então, assim, Freud é o pai de todos, a gente vai ter que estar com eles para quem estuda psicanálise, que é o meu caso. Nunca, não tem como me desassociar de Freud, mas ao mesmo tempo ele teve pupilos, né, pessoas que mesmo depois dele que fizeram, Que contribuindo, né, enriqueceram que ainda mais o enriqueceram trabalho dele. ainda mais o manejo clínico, né? Legal. E aí, voltando até mesmo à questão, né, esses dias eu estava falando com um grupo lá, eu falei, gente, com a mudança, né, com essa mudança aí, agora as notas fiscais no processo governamental e que eu acho que é até importante, né? Não vamos tirar a importância, mas, cara, como tá no início é chato pra caramba, né? Sim. Então, Toda mudança traz, né, esses momentos e é ruins. muito imposto também que o brasileiro paga, né? E eu brinquei, né? Tive meu momento de desabafo ali com eles, né? Falei, gente, olha, pelo amor de Deus, assim, que coisa chata, que droga. Numa próxima encarnação, eu quero vir herdeiro e quero vir herdeiro num país menos complicado que o Menos Brasil. complexo, menos burocrático. É verdade. Então a gente faz isso mesmo, né? Às vezes a gente, ou numa reclamação, ou numa coisa, a gente também acaba trazendo alguma demanda, né? Algum peso, né? Para vocês, né? Então é uma coisa que vocês lidam também com Quando pessoas, você né? teve essa sua virada de chave que a gente falou um pouco mais atrás, de sair do mercado como né, contratado e se tornar realmente. Você citou a palavra carreira solo, a expressão carreira solo. Quando você teve essa virada de chave, aí você imaginava assim, você já tinha uma ideia, como é que eu vou atuar, se eu vou. Essa parte que as pessoas muitas vezes não se preocupam, né? Será que eu vou pagar imposto de renda? Essa preocupação não tem como ter nesse momento. Você primeiro pensa, cara, como é que eu vou fazer? Onde eu vou trabalhar? Quem eu vou atender? Como é que eu vou arrumar cliente, paciente e tal? Essa é a primeira preocupação. Aí depois vem aquela jornada assim, caramba, tem que emitir um recibo pro meu paciente que ele vai pedir reembolso ou ele vai lançar na declaração de imposto de renda dele. Aí vem mais uma necessidade de um outro aprendizado. Agora eu preciso também conhecer um pouco sobre isso. E aí chegou um momento que, inclusive, você... Eu não lembro como a gente se conectou para falar sobre isso. Não sei se você me procurou por causa de alguma questão de imposto de renda e a gente acabou falando sobre isso. Caramba, será que se eu for pessoa jurídica vai ser melhor? Vai. E aí
como é que você pensa ou pensou? Pô, eu preciso mudar, eu quero crescer. Se eu crescer, será que eu vou pagar muito imposto? E aí você pensou, preciso da ajuda de alguém, preciso de alguém que entenda dessa área. Aham. Foi fazendo, foi na hora de acertar as contas com o leão, né? Então foi ali que eu me dei conta de que, assim, eu precisava olhar para isso com mais carinho, né? Primeiro porque, inicialmente, tem algo assim, né? Eu acho que dentro dessa minha virada de chave, eu posso também dizer que, de uma certa forma, né, esse mundo mais conectado, né, e a própria pandemia, elas acabaram impulsionando, né, elas acabaram dando uma contribuição. Né, o mundo conectado, primeiro porque hoje eu acho que é mais leve, mas inicialmente o trabalho para quem, né, se me perguntasse, vale a pena ser psicólogo? Eu ia dizer assim que valeria muito a pena se a pessoa fosse herdeira, né? Ou se a família, mesmo que ela não fosse herdeira, se a família tivesse toda a possibilidade, condições de dar um suporte não só na formação acadêmica, mas também no pós-acadêmico. Por quê? Porque assim é um universo na psicologia, né? Então você se forma, mas você tem um monte de caminhos distintos para percorrer. Né? Eu vou fazer o quê? Eu vou ser psicanalista? Eu vou fazer o quê? Eu vou para o TCC? Eu vou fazer o quê? Eu vou ser psicólogo social? Então, esse é um primeiro ponto. Né? E para quem quer a área clínica, você precisa fazer parte de um grupo. Né? Você precisa fazer parte de uma escola, de uma sociedade, né? E assim, é um processo também. E uma habilidade que às vezes a pessoa tem um pouco mais de dificuldade para adquirir, ela prefere estar mais carreira solo, caminhando, né, sozinho, e essa questão do investimento. Né? É um investimento que você precisa fazer para você poder ter, né? Então era muito difícil mesmo. Uma pessoa que trabalhava, né, que era o meu caso, que tinha o trabalho todo dia, que esse trabalho não tinha, né, conexões assim poderosas, né, de gente que podia ou que queria, né, fazer tinha análise. O salário pingando lá sempre no mesmo dia. Então já se programava melhor. Era uma coisa que foi muito complicado porque era difícil mesmo, né? Você tinha um custo muito alto por trás. Com o advento das redes sociais, a internet se expandindo, eu acho que a coisa ficou mais tranquila. Então hoje, se alguém me pergunta, eu não digo, né, não coloco um pé atrás, porque existem possibilidades, né? Um mundo mais conectado, né? A possibilidade das redes sociais de você ter acesso à informação. Então isso deu uma ajudada, né? Deu uma ajudada maior. E isso acabou sendo muito relevante para mim. Né? Eu me associei, eu descobri alguns sites, né? Me associei a alguns sites, o impulsionamento nas redes ajudou. E quando começou a chegar gente, chegou aquela coisa, muito trabalhador, muita gente que pede recibo e que pede aí também ou o recibo ou a nota fiscal para poder receber, para poder ter pra ali, bater no imposto de renda, ou no imposto de renda, reembolso ao plano de saúde, ou para reembolso, né? A maioria pede para bater no reembolso de plano de saúde. Tem gente que chega, né, com foco no imposto de renda, mas a maioria pede, né, para reembolso que acaba se tornando mais na frente também. O plano de saúde também é abatido no imposto de renda. Abatido do imposto de renda também, né? Não tem para onde fugir. Então, a partir daí, eu comecei a sentir essa necessidade, né, de poder não ser só pessoa física, né, de virar pessoa jurídica, porque existiam também entravamentos que atrapalhavam, né, a chegada de pacientes como chegava para mim, que eram pacientes que trabalham, né, e que precisam, né, de uma documentação, né, uma documentação mais consistente e menos, vamos dizer, e menos impeditiva, porque mesmo o recibo,
alguns planos de saúde colocam entraves, exigências que a pessoa jurídica tem menos exigências e menos entrave, né? Inclusive para o paciente reclamar, para o paciente ir cobrar, né? Exigir os direitos dele. E assim, aí eu lembro que a gente fez um trabalho para você, tipo um planejamento tributário, né? Onde nós pegamos ali os últimos meses de receitas e despesas para projetar como seria isso numa eventual pessoa jurídica. Eu sempre costumo dizer que para o profissional da área da saúde, existe um ponto de equilíbrio ali que ainda continua valendo a pena ser pessoa física e existe um momento que realmente vale a pena ele se tornar PJ. E isso eu estou falando de impostos, né? Porque o imposto ele é o principal fator que vai fazer o profissional decidir essa jornada. Só que existem outros pontos que a gente acaba, às vezes, por exemplo... o próprio plano de saúde. Se eu quero contratar um plano de saúde para mim e para minha família, o plano de saúde hoje na pessoa jurídica ele é mais barato do que na pessoa física. E dependendo do caso, esse valor ele é bastante considerável. Dependendo da configuração familiar, se tem dependente, se não tem, da idade, né, da pessoa. Nós somos muito jovens, aí não precisamos nos preocupar com isso. Mas é um fator também importante para quem vem a se tornar PJ. Muitas vezes a pessoa se torna PJ e a nível de impostos mantém ou diminui pouco, porque você se tornar PJ também você tem outras questões. Você tem que pagar um contador que também tem filho para criar, é importante lembrar dele. E outras questões, outras despesas que acabam aderindo, não somente a questão dos impostos, dos tributos. E às vezes ali bota na ponta do lápis, sai uma diferença pequena e tal, mas quando você vai olhar para esses outros fatores, por exemplo, já fiz levantamento para clientes aqui, com os nossos parceiros da área da corretagem de saúde, que às vezes o cara tem uma economia de 40% no plano de saúde dele, às vezes 50%. Então, numa mensalidade de, sei lá, R$2.000 por mês, você ter uma economia de 50%, você está falando de R$12.000 no ano. Não tem imposto que não faça valer a pena você ter esse tipo de economia. E ainda tem quando bate também esse confronto de pessoa física e pessoa jurídica, né? Na hora de você fazer ali o seu imposto de renda PF, né? Que eu tinha muito tempo que eu não sabia o que era receber de volta a restituição de imposto de renda. Nunca acontecia. E ano passado comigo aconteceu, né? Então, assim, porque são configurações tributárias diferentes, né? Você hoje, como pessoa jurídica, você recolhe a tua previdência pública, né? Muitas vezes, né? Não é as pessoas complementam com previdência privada, porque realmente a previdência pública tem as suas peculiaridades. Mas ainda assim, com essas peculiaridades, é importante você ter, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Né? A aposentadoria não é a mesma coisa que era antigamente, mas a gente não sabe. Tem muitas questões que podem mudar e é importante você dar esse passo. E também para estar regular perante a Receita Federal e todas essas questões. Mas aí você consegue... pagar os seus tributos e os seus impostos, né, de uma maneira... O próprio INSS na pessoa física, você recolhe 20% sobre o valor. Na pessoa jurídica, você recolhe 11%. Então, a gente está falando de uma economia já inicial aí. No imposto de renda de pessoa física, né, você pode chegar a 27,5% sobre a sua base de cálculo. Óbvio, tem as deduções, né? No caso profissional de saúde, tem a questão do livro caixa, mas o imposto de renda é o maior vilão. A maior dor no bolso é o imposto de renda. E na pessoa jurídica, né, existem formas que a gente faz a contabilidade, as informações e todas as questões que reduzem esse valor. Nascem outros impostos, né, o Simples Nacional, enfim, dependendo do regime tributário. Mas, na hora de fazer a conta, quase sempre vale a pena se tornar PJ. E levando ainda em consideração outros fatores, como eu falei aqui. Uma coisa, né, dentro desse momento, né, que a gente vive tão complexo, né, de extremos, né,
para mim, muita coisa de portas mesmo se abriram, né? Na prática falando, né? Eu, por exemplo, foi no finalzinho do ano, né? Não estava nos meus planos, mas eu decidi fazer o visto, né? Pedir o visto americano, né? E assim, até por conta de uma prima minha que hoje está morando lá, e existe uma possibilidade, eu não tenho vontade assim de conhecer os Estados Unidos, não está na minha lista, mas é uma prima muito próxima, muito querida, né? E que tá lá, casou, né? Então eu senti até mesmo para poder, se rolasse, né? Eu fiz um pedido para visto americano para poder, se tiver que ir com a mãe dela, que é a minha prima, né, de primeiro grau, né, de acompanhar, de ir, eu fiz para poder dar força, né, para E a o gente poder fato de fazer. ter a PJ foi importante? Foi importantíssimo, né? Eles não perguntaram só para que eu ia, né? Eu falei que ia para viajar, mais nada, né? E me deram. São detalhes, Jansen. Eu falo também que, por exemplo, o seu relacionamento bancário melhora, que é uma coisa também que às vezes a gente não sabe. Pode precisar, né, de um empréstimo, de um financiamento, você tem um projeto, alguma coisa que você queira apresentar. Atuar com o PJ também ajuda nesse sentido. Você abre mais possibilidades de investimentos diferentes para quem quer investir também. Se você precisar contratar uma mão de obra, uma secretária, muitos profissionais da saúde têm essa necessidade. Trazer pessoas para poder... É mais barato como o né? PJ. Parcerias comerciais são mais... então, são muitas as vantagens. Né? Óbvio que tudo tem que ser colocado à mesa, as contas têm que ser feitas. Mas, na maioria dos casos, a partir de um certo valor de faturamento mensal, é líquido e certo que a PJ se torna uma melhor opção. E no meu caso, né, eu ainda tenho uma coisa, né, que a princípio é um projeto distante, nem sei se rola, mas é uma vontade, né, uma vontade que talvez possa ser que aconteça, que é de repente de aliar a ideia, né, do turismo com a terapia, né, de fazer algo, o que antes era muito focado mais para o turismo, né, de trazer algo focado para um processo terapêutico com um grupo, algo dessa ordem, e ser PJ me dá possibilidades maiores do que isso. É algo que é distante. Tem uma coisa que eu gosto de citar também, que é muitas vezes você é uma pessoa que tem potencial para isso, que muitos profissionais acabam indo para a área também de produção de conteúdo. Falam tanto para os seus pacientes, como muitas vezes falam para outros profissionais da mesma área de atuação. Né? E criam conteúdos, e-books, conteúdo digital, cursos digitais, palestras, e o fato de ser PJ também é um facilitador muito grande. Né? Reduz custos, reduz tributos. Eu acho que é uma área também que é importante da gente falar. Mas você considera que essa mudança na sua forma de atuar também foi benéfica? Em linhas gerais, poxa, foi muito bom eu ter me tornado PJ. Eu tenho hoje benefícios. Eu enxergo hoje algumas coisas e uns benefícios que antes eu não vislumbrava. Então você tem essa conclusão? Eu tenho. A sensação que eu tenho é que as portas meio que se abrem melhor, sabe? Essa é a sensação que eu tenho. Legal. Lógico, né? Que pagar imposto não é bom. Não, é um saco. Alguma. Mas a gente paga tanto na PF quanto na PJ. Mas faz parte, né? A gente mora num país que exige isso, né? Mas eu posso dizer para você que olhando de uma outra forma, olhando de uma maneira bem... De outra forma, não. De uma maneira bem racional, para mim, foi mais vantajoso, né? Para mim... é melhor estar nesse lugar de pessoa jurídica. Entendi. E também, assim, quando você tem um suporte, quando você tem... Né, graças a Deus também temos muitos bons profissionais de contabilidade, muitas empresas sérias que atuam, né, tanto na área da saúde quanto em outras áreas e que ajudam também. Né? Você ter o suporte também é uma coisa muito positiva. Né? E eu acho que a tua fala ela é muito pertinente. Eu acredito muito que abra portas, sim.
E é colocar na ponta do lápis. Você que é profissional de saúde, você que é psicólogo, médico, terapeuta, que está assistindo a gente, procure um profissional de contabilidade da sua confiança. Bota na ponta do lápis, talvez seja mais vantajoso também para você, tanto a nível tributário, quanto em outras questões que a gente comentou aqui, pode ser que seja vantajoso também para você dar esse passo. E se tornar um empreendedor. Hoje você é empreendedor. Sou. Posso dizer que sim, né? Sim. E da melhor forma possível, né? No sentido lato mesmo, né? Da palavra, né? De estar empreendendo, de estar trabalhando do meu jeito, da forma que eu gosto, né? Com ética, né? Com compromisso, né? Então, eu posso dizer que sim, sou um empreendedor, né? Você tem a sua empresa hoje, né? Uhum. As pessoas têm uma ideia, algumas pessoas ainda têm uma ideia antiga de que eu tenho uma empresa. Aí visualizam, né, um lugar, uma sede, um prédio, uma sala. Não necessariamente. Não, Né? porque Você trabalho tem uma empresa, virtualmente, você é. tem o seu CNPJ, você trabalha de onde você estiver. Uhum. Você pode trabalhar na sua casa, você pode trabalhar no E é coworking. um projeto mesmo de vida que eu tenho, né? Que é o de psicólogo nômade, né? Eu tive que dar uma diminuída, né? O ano de 2025, por conta de um problema de uma hérnia de disco, né? Que, Te né, baqueou um bocado. pressionou a medula, né? Ela estava pressionando a medula e isso me trouxe complicações, inclusive a minha locomoção, né? Mas antes disso, eu viajava e trabalhava, né? Então é um nômade, um Era um psicólogo terapeuta nômade. pelo mundo. Terapeuta pelo mundo, psicólogo nômade, e vou dizer mais ainda também, né? Essa possibilidade da empresa de trabalhar por conta própria, né? De ser empreendedor, acabou também me permitindo, mesmo no momento de crise, né? De continuar trabalhando, né? Porque Sim, eu continuei trabalhando. Eu não interessante. parei de trabalhar, Porque você né? estava com questões de saúde que atrapalhavam a sua A minha locomoção, locomoção. mas de certa forma você estava no aconchego do seu lar, digamos assim, atendendo os Trabalhando. seus pacientes, seus clientes e trabalhando. Trabalhando, eu E não parei emitindo, de e trabalhar. emitindo suas notas fiscais. Cheguei aí emitindo nota fiscal, porque eu gosto, né? E ainda cheguei aí de madrugada, várias vezes de madrugada, em emergência traumato-ortopédica. Caramba, que E situação, no meu outro amigo. dia trabalhando, né? Que situação. Todos nós Mas estamos sujeitos, né, é verdade. a esses desafios. É importante a gente cuidar da saúde. E até entrando um pouquinho nesse outro tema, você teve os seus desafios de saúde, venceu uma grande batalha, né? Por muitos anos você fumou e agora você é não fumante. Não fumante, 5 meses sem fumar, né? E isso já está sentindo benefícios assim na qualidade de Não, vida? sinto. Pô, eu fui pro Atacama, né? Eu passei o meu ano novo, esse ano, meu Réveillon, na cidade de São Pedro do Atacama. Muito Então, seco lá. seco, e os passeios. Eu fiz passeio com 4.000 metros de altitude, né? Nossa. 5.000 metros de altitude. E você começa a sentir o sorote, o mal da altitude, a partir dos 3.000 metros. Então, tem 2 momentos de viagem nessa altitude. Uma em 2017, onde eu estava mais magro, mais fitness, mais fumando muito, e senti muito mal da altitude, né? E agora, que assim... Menos fitness. Estava um pouquinho menos fitness, mas retornando, eu estou retornando, é um processo. Devagar. Né? Perdi 10 quilos, né? Dentro dessas minhas dores, das minhas perdas, né? Desse momento ali que a saúde deu uma rateada, uma baqueada, e que a coluna me castigou. Mas né? sem fumar. Mas sem fumar. Aí sentiu menos o efeito. Senti bem menos o efeito, né? A gente sente que tá mais difícil, né? Imagino que qualquer pessoa, seja qual for. Cara, consegui caminhar, consegui andar com mochila, né? Nas costas, eu tô sorrindo nas fotos. Se a gente for fazer um comparativo, né? Do meu primeiro momento para Cusco, né? Para Machu Picchu. Machu Picchu é 2.700, eu não senti tanto. Mas em Cusco e nos passeios dali da região de Cusco, né, no Peru,
eu não tô feliz nas fotos, eu tô com cara de desânimo, eu tô cansado, literalmente, porque o mal da altitude me pegou muito. Teve um passeio que eu fiz em 2017 que, cara, eu cheguei no hotel que eu tava, eu deitei na cama, 6 horas da tarde, eu só acordei no outro dia. Isso porque depois de chegar, de descer uma montanha, eu fui fumar um cigarro, né? Ah, não tem problema, tem 5 minutos, preciso fumar. Fumei, a pressão caiu e, cara, me ferrou o dia todo. E dessa vez, cara, andei, pulei, tenho foto pulando, né? Tenho foto pulando no Atacama, né? Legal. A 3.000 e tava 3.800 metros de altitude, né? Então, a saúde agradece a qualidade de vida, então tem muito mais saúde para empreender. Então, aí sobre essas viagens, essas experiências que você tem nas viagens que você faz, o que elas acrescentam para você no todo, na vida e na sua capacidade, no seu intelecto e no seu trabalho, enfim, o que elas acrescentam para você? Eu fui para esses dias, né, nessa minha última viagem, eu fui para o ensaio do Ileaê lá no Pelourinho. Né? Foi o primeiro ensaio que eles fizeram no Pelourinho, né? E não na Senzala do Barro Preto, que é lá no bairro da Liberdade, no Que é Curuzu, normalmente onde onde faz. eles fazem. Né? E aí, assim, eu estou fazendo um curso, né, de psicanálise, agora um curso de férias, analisando a Nona Sinfonia de Beethoven. Caraca! Né? Então, assim, é uma teoria, né, de psicoanálise e ressonância musical, então da ressonância musical dentro do universo da psicanálise, que vai para além da música. E foi interessante porque eu estou fazendo esse curso e estava lá ouvindo Ileaê, vendo Ileaê se apresentar. E essa potência, né, da música, dos sons da nossa vida, né, me trouxe essa conexão, né, entre Beethoven e Ileaê e a psicanálise. Então, acho isso é riquíssimo, né, isso é muito rico. Então, trazer né, poder fazer isso e ter isso na minha vida, cara, é uma coisa muito legal, é muito bacana, né, do trabalho, da vida, né. E que bom que eu estou podendo fazer isso, né? Estou conseguindo fazer isso. E me acho, só que aí é aquilo, né? Bate ali, falando, caramba, já vou fazer 50. E agora, assim, o que antes era para uma noite inteira, né? A coisa do Pelourinho de meia-noite está acabando tudo, já está ótimo. Né? Eu saí até antes, né? Porque o ciático grita, né? O ciático ainda dói. Para então, quem virava as noites. Agora eu sou meio vovozinho, né? Então, 11h30, né? Eu tenho que ir embora, meia-noite eu tenho que ir embora. Mas eu ainda gosto, né? Ainda participo, ainda tenho essa pegada, mas é reconfigurando, né? A idade Legal. Vai fazendo a gente reconfigurar, né? Muito bom. Eu amo Salvador, amo muito, né? Então, assim, e eu tenho uma conexão muito forte com a mitologia, né, afro, né, com o candomblé. Eu gosto muito, eu tenho vontade, inclusive, de estudar, de pesquisar, né, e de fazer uma junção ali. Eu já faço, né, com psicanálise e arte, psicanálise e cultura, né, e de poder estudar, pesquisar mais, porque é muito bonito, né? A gente valoriza a mitologia grega, nórdica, mas tem medo da mitologia iorubá. É tão bonita, né, quando você esquece um pouco, né, dos preconceitos, né, tudo tão bonito. E Salvador me traz esse renovo, né, me traz essa coisa, né, sempre uma descoberta nova lá. E eu sempre associo muito à psicanálise. Então, e tudo isso que a gente está conversando aqui, né, ficou claro para mim que você gosta muito de viajar e que o fato de você ser um empreendedor... Gosto não, eu tenho um casamento, eu sou casado com as viagens. E que o fato de ser empreendedor... De ser um empreendedor já te facilita um pouco isso. De ser um empreendedor com a pegada que você tem de remota, né, do seu negócio ser um negócio que te possibilita isso, também é uma facilidade. E como essas experiências entram no teu planejamento, ou entra mesmo no teu planejamento. Ah, eu quero fazer uma viagem para tal lugar. Poxa, será que
esse tal lugar vai me ajudar a desenvolver uma nova habilidade, vai me trazer um novo conhecimento que vai ser importante para mim na minha área de atuação, ou não, ou você simplesmente vai. Ou isso faz parte também. Essa preocupação de se aprofundar, de melhorar, de se desenvolver, faz parte também do seu planejamento de escolher um lugar, escolher uma viagem, escolher uma experiência? Eu acho que tem uma mistura dos dois aí, né? A gente precisa também do algo, né? Tem uma frase italiana que diz o prazer de não fazer nada. Sim. Então a gente precisa ter a viagem só pela viagem, do tipo assim, eu quero ir nesse destino, Desfrutar. né? Desfrutar um resort em Cancún, né? E aproveitar e ser maravilhoso, né? É só um resort. Mas eu acho que tem também essa conexão, né, do que a viagem pode me agregar, né, não só num sentido pessoal, mas num sentido também profissional, né? Por exemplo, agora em novembro, eu fiz uma viagem que talvez se eu não fosse psicólogo, né, talvez psicólogo, psicanalista, eu talvez não fizesse agora nesse momento, né, que eu incluía, eu fui para a Europa em novembro e aí eu incluí Budapeste e Viena no meu roteiro, né, dessa viagem. E incluí Budapeste e Viena justamente porque Budapeste, né, foi uma cidade onde para mim o segundo maior nome da psicanálise, né, na minha opinião, né, o segundo maior contribuinte da psicanálise, que é o Sandor Firenze, né, que foi um grande pupilo do Freud, né, ele morou, ele era considerado o enfant terrible da psicanálise, né, porque era o psicanalista das causas difíceis e impossíveis, das causas que o Freud não conseguia ou não gostava de atender. Então, muita coisa Freud mandou e trocou com Firenze, né? Então, eu fui para Budapeste. E Viena, né? Cidade do Freud. Do Freud, né? Freud e também do Viktor Franklin, né? Sim. Que tem, ele já é da psicologia, né? Entra na corrente da psicologia humanista, mas foi um grande um grande admirador do Freud, né? E são quase que meio que ali correlatos, né? Então eu tive essa possibilidade de ir para Viena e poder me conectar, de poder ir no Museu Freud, no Museu do Viktor Franklin eu não consegui ir, não tive tempo hábil, né? Mas de ir para a casa dele, né? De estar em frente ali à casa que hoje é o museu dele, né? De poder respirar desse ar e de trazer conteúdo também. E isso, inclusive, por incrível que pareça, acaba me chamando, me mostrando, me deixando mais visíveis para pacientes que moram fora do país, né? Mesmo brasileiros, né? Então, é também um outro caminho, um outro segmento. Então, tem dos dois aí, né? Do crescimento pessoal, profissional, né? Acadêmico, de conhecimento e também do... Nossa, não, quero curtir uma praia, mas preciso trabalhar, né? Então, Legal. vamos trabalhar e depois a gente muito bom. Eu acho que faz todo sentido, porque toda experiência é válida para o nosso desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. Sim, e aí eu acho que é o que você falou. De vez em quando é ir por ir e desfrutar. Mas quando a gente puder unir as duas coisas e isso enriquecer a nossa capacidade empreendedora ou a nossa capacidade técnica... Posso dizer uma coisa, duas coisas, né? Para você, uma, por exemplo, fazendo esse paralelo, Succession, né? Que é uma série incrível, maravilhosa da HBO. Psicanalítica o tempo todo. Gente, assim, eu assisti aquela série... Só vinha psicanálise lacaniana, né? E o nome do pai, a potência do nome do pai, né? É um termo, é uma área de estudo da psicanálise e assim, incrível, maravilhosa no sentido psicanalítico da coisa. This Is Us também era uma muito outra bom, série que eu só vi e pensava em psicanálise, e Emily em Paris, que eu adoro.
Não tem motivo. Eu gosto, porque me lembra de Paris e não tem nada a ver com a psicanálise. Não vou dizer que é uma série boboca, né? Mas é uma série de menina, né? Vamos colocar assim. É uma série de menina. Uma série leve. Leve. E que eu adoro, né? Cada temporada de Emily em Paris, quando sai, eu fico doido para poder assistir. Então, a gente precisa desse nada também. Eu só gosto disso. Diversão. Né? Não preciso ter, né? Justamente para poder colocar essa leveza na vida, né? Não trazer, inclusive, o peso, né, dos estudos para a vida, né? Muito bom, muito bom. Tá, aí você falou então sobre séries, né? Sobre entretenimento. Emily em Paris, que você curte e tal, e outras que são legais e que também trazem, né? Ferramentas. E aí, aproveitando esse gancho, o que você tem a dizer sobre o Big Brother? Você assiste, muita gente fala que é interessante para observar o comportamento humano. Você tem essa ideia também? Olha, eu posso dizer para você que hoje eu carrego sim esse olhar, né? É uma ferramenta muito interessante para a gente poder analisar o comportamento humano, né? E é lógico que é uma coisa que tem muita coisa preparada, né, montada, é um programa, né, e tem o intuito de... Estimulada também, né? Pois é. Muitas vezes que eles estimulam um comportamento que a pessoa já tem, eles meio que indiretamente já catucam para ser aquilo ali. Mas é aquilo, né, quando a gente pensa, né, no inconsciente, na teoria do inconsciente freudiano, né, tem sempre algo que escapa daquilo que é forjado, daquilo que é manipulado, daquilo que é dito, né? E isso, né, tem edições do Big Brother que entregam de uma forma muito genuína, de uma forma muito potente. Legal. Então, o que alguns anos atrás eu olhava quase que com um olhar de desdenho, né, me fez rever, sabe? Me fez olhar com mais carinho e ver que a gente tem coisa ali bacana, muito interessante para poder analisar, para poder pesquisar e até mesmo se divertir, né? Porque aquilo mexe com a gente, né? Mexe inclusive com, né, o que a gente tem de melhor e de pior, né? Então, eu acho que é um programa muito interessante, um celeiro, né, de pesquisa do comportamento humano. Muito legal, interessante. E queria te pedir, né, a gente bateu um papo bem legal, bem gostoso, né, e foi bom por várias razões, inclusive por poder colocar a nossa conversa em dia. É verdade. Não deu para colocar em dia ainda, tem muito assunto, mas tem assuntos que não podem ir ao ar também. Mas eu queria que você desse uma mensagem aí pro final para a galera que está assistindo a gente, para os nossos amigos que certamente nos assistirão e para quem você achar por bem deixar um recado, uma mensagem. Uhum. Ai, gente, nossa, assim, um prazer, um prazerzão estar aqui contigo, né? Assim, foi mesmo hoje para mim tá parecendo mesmo uma conversa, um bate-papo mesmo de bar, de boteco, né? Então, assim, a gente conversando sem muito estrelelês, né? À vontade, conversando, né? falando à vontade. Então, foi bem especial mesmo. Tô feliz mesmo de matar essa saudade aqui, poder te dar um abraço presencial, né? Para os amigos que vão nos ouvir, amo vocês. Tô com saudade, precisamos aí ter o nosso encontro, né? Verdade. Vamos lá, né? Parar aí de preguiça todo mundo. Vamos arrumar tempo para renovar os laços de amizade. Ó, senão eu dou cascudo. Essa mensagem não é só para os nossos amigos, não. É para todo mundo que está assistindo a gente. E assim, gente, assim, falando, né? Fazer aí um merchan, né? Estou muito satisfeito, né, com o trabalho da JM, muito mesmo. Não é papo de, porque eu estou aqui no podcast, estou falando contigo. É papo mesmo de trabalho mesmo. Tudo que eu preciso, tudo que qualquer dúvida que eu tenho, todo mundo é sempre muito pronto
para poder me responder, né? Já tive ali alguns momentos meus ali meio que ranzinza e assim peço inclusive desculpa nesses momentos. Eu acho que eu sou eu acho que eu sou um bom cliente, né? Mas assim, eu sou humano, né? Também erro, né? Então às vezes tem aquele momento que você não tá muito legal e que às vezes é um pouco ranzinza, é um pouco também que eu não sou chato não. E sempre tudo, né, foi muito bem resolvido. Então, assim, eu só tenho a agradecer e elogiar, né, esse trabalho, né, que você faz, esse trabalho que o seu time faz, que a JM faz. A né? gente que agradece. Muito feliz. E, gente, olha, encarem, para falar para todo mundo, por favor, encare terapia como investimento. Terapia não é custo, é investimento. A nossa vida fica melhor com terapia. Não é papo de quem quer se vender, não. Mas é uma grande verdade, gente. Terapia faz bem, terapia transforma a vida. Quem puder, não deixe de fazer. Se não gostar do psicólogo, cara, normal também, né? tem Sintonia. uma infinidade de caminhos, né? Você não desiste, não. Procura que você vai encontrar um psicólogo para chamar de seu, que você goste, que seja bacana, interessante para você seguir o seu processo terapêutico. Faça terapia porque é bom, vale a pena. E quem quiser se conectar contigo, te conhecer, como é que faz? Tá lá no Instagram? Cara, eu tô no Instagram, né? É psicólogo Jansen Sarmento. Então, assim, meu nome não é um nome tão fácil, né? Tão fácil de ser encontrado. É um nome mais. Não é um nome difícil de falar, mas é um nome difícil de encontrar. Não é muito comum, né? Não é tão comum. Então, o psicólogo Jansen Sarmento pode me encontrar. Na Doutoralha também, que é a plataforma que eu tô, legal. né? Eu sou um associado da Doutoralha, então é a maior plataforma de profissionais de saúde do mundo. Eu estou lá também. No Google, né, você me encontra. No YouTube também, é só colocar psicólogo Sarmento, Jansen Sarmento vai me encontrar. Né? Então, estou por lá. Qualquer coisa, é só me chamar que a gente troca uma ideia. Legal demais. Eu quero te agradecer por estar aqui, por ter aceito o convite. Para bater esse papo, ter disponibilizado seu tempo para estar aqui. A gente gosta de conversar e trazer conhecimento para as pessoas que nos assistem, né? Que nos conectam. A gente vai ter esse nosso conteúdo disponibilizado no YouTube, alguns cortes aí no Instagram, quem sabe a gente não posta em collab, né? Nós dois a gente faz um post collab ali com o nosso conteúdo do que a gente conversou aqui. E é isso, gente. Eu quero agradecer você também que nos assistiu, que está aqui acompanhando o Pode Contar. Vamos voltar outras vezes aqui no Estúdio Cria TV. Vamos estar aqui muitas vezes contribuindo, colaborando, conversando, porque afinal de contas é de relacionamentos e de conversas e de diálogos que se faz uma vida melhor. Contem com a gente, vem comigo, vem pro Pode Contar. Um abraço, meu irmão. Tamo junto. Valeu, obrigado, meu amigo. gente. Valeu, fui.